hoje somente a fé. Vamos assentados, o mesmo como nós estamos, ler a santa palavra de Deus em livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Então abra sua Bíblia na palavra de Deus, vai ser também projetado, Hebreus capítulo 10, verso 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Próximo. Nós, porém, agora eu quero que vocês leiam comigo, quando ele fala nós, então é nós, né? Vamos lá? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém, irmãos? Amém. Precisamos, esta noite é noite de fé, de certeza, de coragem e de avanço. Na outra tradução diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É uma outra tradução do mesmo versículo. Somos daqueles que creem e são salvos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Essa expressão escrita na carta de Hebreus, no livro de Hebreus, é uma expressão emprestada do livro de Abacuque. O livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, fala a mesma coisa: o meu justo viverá pela fé. Olha lá, Abacuque fala a mesma coisa, né? Meu justo viverá pela fé. Então o autor de Hebreus pegou essa expressão de Abacuque e escreveu de novo, para o povo de Deus entender muito bem que o povo precisa dessa máxima, dessa importância. Por isso que Lutero colocou uma das suas teses, a fé, porque é algo central. Recuar, irmãos, às vezes num campo de batalha, usando a estratégia, pode até ser que funcione, mas é natural, você foi criado para vencer. Tinha até uma música da Jamile, que eu gostaria muito que cantasse, que ela diz assim: você não foi criado para perder, mas você foi criado, Deus te fez para você vencer. Amém, irmãos? Amém. Você foi criado para vencer. Recuar não. Recuar aqui é desfazer o pacto, é perder a coragem. Imagine, como é que nós vamos viver na segunda, começar a trabalhar amanhã, seguir em frente, depois de tanta luta, se não tiver coragem? Mas aqui ele fala, se retroceder, fala de covardia e de abandonar a Cristo. Uma pessoa que tem um lapso espiritual, ela volta para a carne, ela se lança aos braços de Jesus, mas volta atrás. É muito triste isso. É um quadro lastimável, quando a gente vê as pessoas naufragando na fé, voltando atrás, desistindo das suas convicções, de um dia aquilo que ela acreditou, voltando com as palavras, e isso até dentro da igreja. Irmãos, hoje as estatísticas dizem que existem mais desviados na fé do que nunca na história. Pessoas que começaram na igreja, começaram a ouvir a palavra e aceitaram, mas que aos poucos foram desistindo, retrocedendo, ou deixando de olhar para Cristo e olhando para o mundo, olhando muito para a vida dos crentes, para as falhas humanas, e aí fala assim: não dá mais, porque as pessoas são falhas, eu sou falho, então eu desisto. Esse é o abandonar a fé. Mas a palavra de Deus diz: nós não somos aqueles que recuam. Então, irmãos, você tem que deixar Deus imprimir no seu coração essa máxima. A fé em Jesus faz com que você não recue. Deus espera isso de nós. Jesus, quando ele foi à cruz do Calvário, ele poderia ter recuado. Naquela hora que Deus mostrou para ele no jardim do Getsêmani, que ele orou, se ajoelhou ali, e Deus mostrou para ele, o Pai mostrou quanto ele ia sofrer, e o seu suor começou a aparecer gotas de sangue, de tão
terrível que ele ia passar, o flagelo, tudo que ele ia passar, mas ele disse: olha, eu não vou recuar, meu Pai, seja feita não a minha vontade, mas a tua. Jesus não recuou, irmãos. Quando ele carregou a cruz, ele estendeu as mãos e deixou suas mãos ser marteladas com os cravos. Então ele não recuou. Então ele espera isso de nós também, jamais desistirmos. Não somos esses. Será que Deus tem se decepcionado? Agora eu falo de maneira pessoal com você. Será que Deus tem se decepcionado com você? Quando você pode testemunhar no seu trabalho, quando você tem a oportunidade de testemunhar, de falar, de mostrar uma diferença e não mostra, ou até pior, tem feito como as pessoas não crentes fazem, e não está desagradando, Deus está se decepcionando com você? Eu acho que sim, irmãos. Deus às vezes olha para a gente e vê muita dúvida, muito medo, muitas horas, a gente avança, mas a gente recua, a gente crê, mas a gente não totalmente. Deus está esperando encontrar pessoas que não recuam. Eu já falei aqui de a pessoa que me levou a Cristo, inclusive. Lembra que eu conto o testemunho que eu me converti quando eu vi um coral de jovens cantando? Então esse rapaz, ele era o líder do coral jovem. Então ele chegava nos ensaios, ele arrasava, ele dominava, era uma pessoa talentosíssima, que você olhava e falava assim: esse camarada aí é show, ele é 10, ele é uma dinamite nas mãos de Deus, é um dunamis. E você sabe que assim, toda a igreja naquela expectativa: esse vai ser um grande pastor, esse vai ser um grande isso, um grande aquilo, e todo mundo acreditava nisso. Mas chegou um momento então que ele foi diminuindo, aí deixou algumas coisas, aí quando sabe aquele negócio assim, vai explodir, e vai, acende a bomba, aí vai chegando perto da dinamite, quando explodir, apaga. Aí é aquela decepção, o camarada se volta para trás, sai da igreja, começa a fazer coisas terríveis. Conhece pessoas assim? Temos muitos crentes que têm retrocedido, e ao contrário, não experimentam uma fé poderosa, uma fé que transporta montes, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim, Jesus falou isso está em Mateus 17:20. Jesus disse assim em Mateus 17:20: porque a fé de vocês é tão pequena. Por que a fé de vocês é tão pequena? O que você precisa colocar diante de Deus e crer que vai acontecer? Vai acontecer. Isso é fé. Por quê? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Irmãos, como é que pode isso acontecer? É só pela fé. Essa pessoa, já vou falar sobre os dois inimigos da fé. Nada será impossível para vocês. Quem falou isso, irmãos? Que evangelho é esse? Mateus 17:20. Quem falou isso? O próprio Jesus. Ele está falando: nada será impossível. Irmãos, às vezes eu entro ali com o meu carro no ginásio, e eu creio, irmãos, mas às vezes eu olho para a igreja, para algumas atitudes de um, de outro, eu olho para as finanças da igreja, eu vejo como a igreja oferta para missões, e eu falo assim: gente, a gente vai gastar muito dinheiro nessa obra, a gente vai fazer as estruturas metálicas, vamos chamar a empresa aí, mas será que a igreja vai conseguir? Eu fico com esse será, está vendo o inimigo da fé? Não pode ter esse será. Jesus falou: comece pequeno, mas não retroceda. Comece pequeno, mas não retroceda, porque você vai fazer coisas grandes. Jesus falou: nada será impossível. Amém, igreja?
Esta noite eu quero convidá-la a buscar ter uma fé tão grande em Jesus, ao ponto de Deus dar para vocês o que vocês estão esperando, se vocês aceitarem. Deus irá conceder. Então é um exercício, irmãos. Por isso que ele falou, começa pequeno, não adianta muito grande. Os coaches aí de prosperidade que a gente vê na internet, eles dizem, pense grande, pense grande. Não, Jesus falou, tamanho de uma mostarda, comece assim exercitando, depois vai aumentando, e vai crendo, e você vai vendo as respostas e crê mais. Se encha desse poder, é um poder, irmãos. Eu quero que você receba o mesmo elogio que Jesus fez ao centurião, quando ele disse, nunca vi em Israel fé tão grande. Nós vamos ver daqui a pouco sobre esse centurião. Jesus falou isso para ele. Eu nunca vi em Israel uma fé tão grande. Então eu quero que Jesus tenha essa mesma expressão de você. Quando ele olhar para você, quando você conseguir, quando você estiver lá no momento mais de dúvida, onde tudo estiver dando errado, e você falando, eu creio. Aí Jesus falou, eu não vi fé tão grande como essa desse irmão, dessa irmã. Lutero, irmãos. Lutero, quando ele falou solamente a fé, ou somente a fé, solamente é italiano, né? Estou inventando aqui. Sola, que é no latim, né? Lutero jamais afirmou que a fé exclui as obras de amor. Sim, irmãos, as obras. Pelo contrário, a fé e o amor também perfazem uma grandeza única. Então é preciso que a nossa fé seja motivada pelo amor. Essa é a grande diferença com a fé motivacional do mundo. A fé motivacional do mundo também faz as pessoas conquistarem coisas. Agora, a fé com o amor, fazer as obras por amor, é totalmente diferente. A fé faz obras. Quando Lutero afirma somente a fé, ele não quer excluir as exigências das obras, mas ele exclui a autojustificação e a automeritocracia diante de Deus. Então a gente não pode chegar falando assim, fui eu que consegui. Fui eu que consegui. Não, eu, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, pela fé que eu tive em Deus, Deus me ajudou e eu consegui. Mas quando a pessoa afirma que ela fez por ela mesma, exclui então a Deus, a glória de Deus, então aí essa obra não adianta nada, porque a glória foi para o homem. A fé então não combate as obras, mas as afirma. Somente a fé combate não somente o egoísmo, o individualismo, que decorrem da autojustificação e dos méritos próprios. Então Lutero, ele percebeu que ele não podia ensinar para o povo que eles conseguiriam sem a ajuda de Deus, mas pela fé em Deus eles podiam fazer. Então, irmãos, existem dois tipos de fé que eu quero falar essa noite. A fé salvadora, aquela fé que vai fazer você pertencer às mansões celestiais, a fé salvadora, que o homem recebe, a fé libertadora e a fé poderosa, a fé que produz milagres, que faz algo sobrenatural acontecer. Dois tipos de fé. A primeira então, essa noite que eu quero falar, é a fé salvadora. Uma fé que pode libertar você do medo. Nós cantamos, né? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. O que liberta? É a fé em Cristo. É a fé que liberta. O peregrino, conta a história de John Bunyan, que ele saiu da cidade da destruição e foi em busca da cidade celestial. Só que ele tinha um problema, um fardo pesado. Um fardo pesado. Que fardo é esse dos seus pecados? Então aonde ele ia, ele carregava aquele fardo. Carregava. É muito difícil, era um peso enorme. Então
quase que ele não conseguia fazer as coisas, porque era muito grande. Mas ele sabia que ele tinha que sair da cidade da destruição e ir. E quando ele chegou, o evangelista falou: você tem que ir naquele monte. Ele foi para o monte. Quando ele olhou para cima, tinha uma cruz. E ele estava subindo, então, naquele montanha, estava subindo, e estava pesado, muito pesado. Ele tinha mais dificuldade para subir, ele escorregava e não conseguia subir, mas ele estava olhando para a cruz. E daqui a pouco ele falou: eu aceito. Pela fé, eu aceito Jesus, o sacrifício da cruz. E aí quando Jesus falou: está consumado, ele falou: está consumado. Aí daqui a pouco, pá, dá uma explosão assim, e aquele fardo sai das costas dele, começa a rolar a ribanceira, irmãos. Libertou ele, e agora ele está livre. Essa fé libertadora faz isso, ela tira o peso dos nossos pecados. Você está mais livre da consciência, você está livre para correr, é igual um corredor, irmãos. Ele não pode ir para a corrida de 100 metros com a calça apertada, com alguma coisa atrapalhando, com uma pedra dentro do tênis. Ele tem que ir leve, ele tem que ir com nada atrapalhando, é igual o nadador. Nada pode atrapalhar, então ele precisa estar livre para correr. Uma fé em que você crê de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Sim, racional, pensa bem, coração, sente Jesus te chamando, sente quanto Ele te ama. Sim, uma fé de toda a alma, de todo o corpo. E a alma é o que? Entregar, não olha para ninguém, esquece tudo, é você e Deus, esquece vergonha, esquece medo, esquece tudo, confessa, é você e Deus. E quando chegar lá no céu, para aqueles que aceitaram, vai ter o livro da vida, e vão ter os nomes lá, e quando eles abrirem os livros da vida, não da morte, o da vida, eles vão falar o teu nome, amém, irmãos? Eles vão falar o teu nome, porque você não se envergonhou do nome de Jesus aqui. Então todos aqueles que aceitam o nome de Jesus aqui, e não tem vergonha de toda a alma, lança fora tudo, também os filhos do homem vai lembrar de você. Efésios capítulo 2, verso 8, é um texto conhecido. Lutero embasou a sua tese nesse texto, inclusive. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom gratuito de Deus. Já está à nossa disposição a fé salvadora, basta apenas você aceitar a fé que transforma a pessoa em uma nova criatura, a fé que não duvida, que não retrocede, irmãos, não retrocede, é a fé salvadora. Lutero relaciona a fé com a palavra latina cedere. Fé é ceder espaço no seu coração, ceder o trono da tua vida, tirar você, o eu dali, e colocar Jesus ali. É ceder, é não resistir diante de Deus, é abrir a porta do coração, não fechar, abrir para que Ele entre. Fé é não se encurvar sobre si mesmo e suas próprias qualidades e potencialidades, mas se sujeitar a Deus. Irmãos, é um potencial, você e Deus criam um potencial muito grande. Por isso que a fé é poderosa. Fé é ceder diante de Deus, que através da palavra e do Espírito Santo nos julga, nos consola, nos deixa tropeçar. Se nós caímos, nos levanta. Tem gente que cai e não levanta, irmãos. Ficamos impactados esses dias atrás com a morte de um dentista dos famosos. Ouviu essa história aí? Numa mansão ele se jogou, e aí acharam que ele tinha se jogado na piscina, mas estão descobrindo aí que foi depressão, que ele quis se suicidar. Então pessoas estão assim, caem e não se levantam. A fé em Jesus, ela vai te ajudar a levantar nos momentos mais difíceis que a vida proporciona para a gente. É um luto,
é uma perda. É difícil, irmãos, se levantar. A gente cai, mas a fé nos ajuda a levantar. Se estamos tristes, ela nos alegra. Está vendo o poder da fé salvadora? Assim, a fé é confiança total em todos os momentos da vida. Confiança total. Por isso, para Lutero, também existe um único pecado no qual todos os demais decorrem: a falta de fé e confiança em Deus. É um pecado. A falta de fé é incredulidade. É o incrédulo. A falta de fé faz a pessoa escorregar para o inferno, sim. É por isso que eu gostaria dessa noite que você exercitasse a sua fé. Somente a fé permite enxergar Deus. Lutero levou isso tão a sério, porque ele conhecia os dramas das pessoas, ele estava observando os seus contemporâneos, os homens indoutos, aqueles que não conheciam Bíblia. Ele estava olhando e buscou oferecer respostas profundamente consoladoras para eles, para as pessoas que se sentiam angustiados. Então Lutero fez isso pela graça de Deus. Então a primeira fé essa noite é a fé salvadora. Se existe alguém aqui que precisa entregar sua vida a Jesus, tenha fé nesta noite no Filho de Deus. Seu nome será escrito no livro da vida. Mas você precisa dizer assim: eu quero. É ter coragem de toda a alma, de todo o entendimento e de toda o espírito. Segunda fé, irmãos, que nós aprendemos essa noite é a fé poderosa, a fé corajosa, a fé que atrai as bênçãos de Deus. A fé aí entra coragem, vitória, prosperidade, milagres. Sim, o sobrenatural acontece. Olhando para a galeria dos poderosos homens de fé da Bíblia, nós descobrimos que eram homens que arriscaram suas próprias vidas por esta fé. Impressionante. Será que aqui posso encontrar aqui pessoas que podem arriscar sua vida por esta fé? Irmãos, os últimos dias estão chegando. Pode ser que ocorra futuramente, em breve, não sei quando, uma grande perseguição, que vão perseguir os cristãos aí mesmo. A Bíblia diz: quantos estarão firmes na fé? Até tem um texto que fala: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Essa é uma resposta que nós temos que dar. Você tem que dar no teu coração. Você tem que responder: sim, nosso Deus. Meu Deus, eu vou continuar firme nessa fé. Pode acontecer perseguição, injúria, até a morte, mas eu vou ficar firme na fé. Os grandes inimigos, irmãos, eu estou falando isso tudo aqui, mas não é fácil. Porque existem dois inimigos muito grandes aqui nesta terra que está no coração do homem: a dúvida, será? E se? Quando você coloca assim, será? Mas e se? Pronto, é um inimigo que vai sufocar a tua fé. Estou falando da fé poderosa, a fé que vai alavancar as bênçãos, os milagres. E o medo, né? O medo é: que será de nós? Eu vou precisar então aqui ter esse fundo de reserva, porque você é uma pessoa cautelosa, então você tem medo que aconteça alguma coisa, então você se prepara. Mas às vezes, irmãos, Deus ele quer que você viva, porque Ele diz: o meu justo viverá pela fé. O que é isso? Você será dependente de mim. Não faz ser dependente do seguro, nem dependente da aposentadoria. Você vai ser dependente de mim. Isso é difícil, porque a gente tem medo. Não, eu tenho que ter a reserva, eu tenho. Então, está vendo como é difícil? Para a gente hoje exercitar essa fé, a fé poderosa, a fé corajosa. Mas esses homens, irmãos, eles não tinham, irmãos, o nome de Jesus. Estou falando lá no Antigo Testamento. Grandes homens de fé, não tinham as orientações, os esclarecimentos do Novo Testamento. Eles não tinham as instruções do apóstolo Paulo, das igrejas.
Eles tinham só fé nesse Deus Yahvé, esse Deus invisível, que eles chamavam o Senhor dos Exércitos, que iria lutar por eles mesmo. Eram homens que tinham experiências poderosas de curas, de milagres, sobrenaturais, de livramentos. Eles acreditavam piamente. Existem tantos, irmãos, exemplos da Bíblia. Um que eu gosto muito é Elias. Lembra da história de Elias? Qual foi o momento onde Elias usou mais a sua fé em Deus? Quem sabe? Vamos fazer um quiz aqui. O momento na vida de Elias que ele colocou a sua vida à prova. O pastor pode falar também. Foi quando ele desafiou os 400 profetas de Baal. Ali, irmãos, imagine, um homem, um profeta de Deus contra 400. É louco. Ele praticamente colocou a vida dele ali na guilhotina. Eles andavam armados ali. Eles queriam matar uns aos outros. Porque um do lado era o exército, um do lado era o Deus Yahvé, de Elias, Deus de Israel. Outro lado eram os deuses pagãos, Baal e tantos outros, Azera. E eles lá sacrificavam mesmo. Então ele foi e falou: olha, o Deus verdadeiro vai lançar fogo do céu. E ele fez todo lá um cerimonial com os holocaustos e danças e oferendas e Elias orou e veio o fogo do céu. Então foi a maior prova. Imagine, que coragem, que fé. Eles acreditavam piamente, cegamente no Senhor dos Exércitos. Qual foi o ponto máximo? Abraão, até falei no domingo passado, né? Sobre Abraão. Abraão foi o sacrifício do seu filho. Ele cria que ele ia matar o filho e Deus ia ressuscitá-lo. É isso que ele cria. Ele não esperava que Deus providenciasse um cordeiro, não. No deserto, como é que ia aparecer aquele animal ali? Ele estava certo, irmãos, quando ele pegou a corda, amarrou a mão do filho, subiu na montanha sozinho, ele não tinha dúvida do que ia acontecer, ele iria matar Isaac. Mas quando ele levantou a faca, então Deus não permitiu. Então ali foi um momento, por isso que ele é conhecido como o pai da fé. E tantos outros, irmãos, Josué rodeando a cidade de Jericó, com aquela estratégia estranha, e a muralha veio ao chão. Moisés, irmãos, com o seu cajado, era só bater na rocha e a água iria sair. Aliás, é só falar. Depois, abrindo o mar vermelho, com o exército inimigo atrás, e acabar com todos, irmãos. Mas ele orou e abriu o mar vermelho. Então, tantas coisas, isso tudo é fé. Eles arriscaram a própria vida por essa fé. O que nós temos feito, irmãos? Hoje, Jesus, segundo Hebreus capítulo 12, 2, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Jesus disse, depois do terceiro dia, o que vai acontecer? Jesus falou: olha, eu vou a Jerusalém, você entregue aos pecadores, eles vão me pegar e vão me matar. Mas ao terceiro dia, o que vai acontecer? Eu vou me levantar. E ele foi morto, sepultado, e depois do terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Então Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora o negócio é diferente, a morte não tem mais valor, não tem mais vitória. Então Jesus é o autor da nossa fé, e Ele viveu uma vida de milagres, irmãos. Ele cria. Ele falava para o demônio saía. Ele levantava, pegava os pães e multiplicava. Ele tocava nas feridas, curava. Então ele nos ensinou a termos fé. Quantas vezes ele falou: homens de pequena fé, por que duvidaste?
Então ele é autor. Na época da graça, a fé se tornou palpável quando o Verbo de Deus veio e habitou entre nós. Ele se manifestou pessoalmente e nos enviou um agente que iria viabilizar esse poder para os filhos de Deus. Poder. O Espírito Santo. Então, com o exercício da nossa fé e com o poder do Espírito Santo, ele falou em Atos capítulo 1, 8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder, irmãos, é a fé. Esse poder é a fé, de testemunhar, de falar desse amor. Mas nem todos, irmãos, repito, manifestam esse poder, pois não o conhecem. Primeiro, eles recebem sim, no ato da conversão, uma fé salvadora. Amém, está salvo. Mas se esquecem que continua a vida de glória em glória, de fé em fé, de experiência em experiência, de oração e de poder. Então precisa buscar esse enchimento do Espírito Santo, precisa continuar buscando. Não pode estagnar só na fé salvadora, tem que buscar a fé poderosa. O poder mental, irmãos, o poder mental da fé existe praticamente em todas as diversas religiões. Sim, tem religiões até pagãs que tem também esse negócio do poder mental. Mas o poder que Deus quer agir em nossas vidas, mas somente quando desejamos exercitar nossa fé e nos lançarmos totalmente nos braços do Pai, através de Jesus, que esse poder se manifesta. É quando a coisa está bem difícil mesmo. A fé vai se manifestar quando a coisa estiver bem difícil, quando ficar quase impossível. Porque quando o homem tem condições de resolver pelas suas próprias forças, tranquilo. Agora, a fé poderosa se manifesta quando o homem não tem poder nenhum para resolver. É quando não é com a força humana. É quando a fé poderosa se manifesta. Enchemos nossas vidas de bens, mas nunca estamos satisfeitos. Quando o homem só busca isso, não conseguirá. Agora, se ele se encher com a fé em Cristo Jesus, ele estará satisfeito e viverá uma vida poderosa. Quero concluir essa palavra sobre fé, irmãos, dando 4 exemplos aqui do Novo Testamento. O primeiro nós já até falamos, foi a fé do centurião, Mateus 8:7. Mateus 8:7, o Evangelho conta assim: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E aí Jesus falou: olha, nunca vi uma fé tão grande em Israel como a desse homem. Ele entendeu claramente que eu não preciso nem ir lá, mas só de Jesus falar: volte para casa, o seu servo está curado. Porque aquele homem acreditava em Jesus. Se o Senhor falar uma palavra só, olha o grão de mostarda, uma palavra, simples, né? E ele será salvo. Então o coração do centurião se abriu para a fé poderosa no Filho de Deus. E nós temos isso, irmãos. Nós temos isso à nossa disposição. Segundo exemplo da mulher enferma, Mateus 9:20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, leiam para mim: pode continuar. Voltando-se, Jesus a viu e disse: a sua fé a curou, e esteja acreditando na mulher,
Amém, irmãos? Se rastejou. Estava uma multidão, era muito difícil Jesus dar atenção a qualquer pessoa. Ele estava indo de um lugar para o outro, ele precisava ir para um lugar, ele tinha um momento que ele parava para curar, mas não era aquele momento. Todos estavam vendo que Jesus não ia parar, e ela viu, mas ela buscou, e ela falou assim: se tão somente, ela tocou no manto. O manto tinha alguns simbolismos, representava o sacerdote, representava, então ali na borda, dizem, né, que na borda do vestido de Jesus, do manto de Jesus, tinha algumas inscrições em hebraico, e ali tinha a palavra de Deus escrita ali. Então o Antigo e o Novo Testamento estavam ali. E aquela mulher, quando ela tocou no manto, quando ela creu na palavra de Deus, através do Filho ali, do Messias, que tinha sido prometido, isso fez instantaneamente que saísse um poder de Jesus. Teve uma outra passagem que ele diz: quem me tocou, porque de mim saiu o poder. Essa fé é poderosa, irmãos. Então você precisa crer. Só de chegar perto de Jesus, já recebe a bênção. Creia na palavra. Mateus 9:28 diz que um homem cego também, entrando Jesus em uma casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, irmãos, nessa noite, tenha fé em Jesus. O que eu quero pedir que hoje você coloque algo nas mãos de Jesus. Jesus está perguntando: você crê que eu posso ser capaz de fazer isso? E eles disseram: sim, eu creio que o Senhor é capaz. Em Mateus 15:28, Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. Então, resumindo, Jesus quer curar, Ele quer abençoar, mas Ele precisa haver fé. Nós estamos, irmãos, precisando de homens e mulheres de fé. Jesus está esperando, e nessa noite nós vamos orar, colocando a nossa fé em ação. Feche seus olhos agora. O grupo de louvor pode vir aqui, nós vamos cantar a música para encerrar. E eu quero orar com vocês, quero dizer assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que vejamos os Teus milagres acontecendo em nossas vidas. Senhor, vai nesse momento sondando cada coração aqui. Eu peço agora que você coloque tudo que você queira colocar agora nas mãos de Jesus. E Jesus está dizendo: eu quero ver a tua fé. Você crê que eu posso fazer isso? Enche-nos, ó Senhor, do poder do Espírito Santo e da fé em Jesus. Queremos entregar tudo a Ti, Senhor, tudo. Tu conheces as nossas necessidades, conheces os nossos pontos fracos, Senhor. Restaura-nos e dá-nos força para seguirmos olhando para Jesus, aquele que é o autor da nossa fé. Ajuda-nos a mover o sobrenatural. Parece que está tudo se fechando, mas o Senhor pode abrir o mar vermelho, ressuscitou mortos, curou enfermos. Basta uma palavra e serei curado. Fé para me dar um emprego, fé para me curar, fé para fazer o impossível na minha família, para restaurar o meu casamento. Fé, Senhor. Olha a fé do meu coração esta noite, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu tenha fé essa noite. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico. Se o mar, é esse? Se o mar estiver agitado e tudo escurecer, se agitar
olhos. Feche seus olhos agora. A primeira fé essa noite é fé salvadora. Existe alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus e fala assim: eu quero, Senhor, entregar hoje, pela fé no Filho de Deus. Eu quero ver os meus pecados perdoados, liberto. A fé libertadora dos pecados. Eu quero ver o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero crer de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. É hoje o dia que eu vou levantar as minhas mãos para Ti. Existe alguém que quer aceitar Jesus? É a primeira fé salvadora que Deus quer abençoar aqui esta noite. Faça assim com a mão. Eu quero orar para você. Existe alguém que quer aceitar Cristo esta noite e ter a fé salvadora? Amém. Agora nós vamos continuar cantando essa música. E agora eu quero que você dê passos de fé. Você, irmão, irmã, quer colocar algum desafio de fé, alguma luta, alguma coisa que você precisa vencer, vai colocar agora diante de Deus, pela fé, para você ter a fé poderosa, a fé que opera milagres, a fé que abre o sobrenatural. Então saia do seu lugar agora, pode vir aqui, nós vamos encerrar orando, vamos nos colocar de joelhos, vamos cantar. E se você quiser esta noite trazer aqui o seu pedido de fé, passos de fé, dê um passo de fé e vem aqui na frente, nós vamos terminar orando. Pode sair do seu lugar e vir. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Pode vir. Venha trazer um pedido de fé que vai acontecer, vai acontecer. Não duvide. Pode vir. É você. Pode se ajoelhar. Coloca agora o impossível. Você vai colocar hoje, coloca. Pode ficar aqui. Venha. Venha andar sobre o mar pela fé. Jesus está falando: venha, sou eu, não temas. Tira o medo, tira a dúvida agora. Exercite a tua fé, fale com Deus. Deus, eu quero colocar isso, ó Pai, eu estou sem forças. Eu não quero que seja pelo meu mérito, mas eu quero que o Senhor opere esse milagre na minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, e seja feita a tua vontade. Não dá tempo de você vir aqui. Venha trazer aqui um pedido, o impossível. É noite de poder, é noite de fé, é noite de você colocar diante do teu Deus, do Senhor dos exércitos. Ele tem poder, nós não temos, Ele tem. Coloca agora. Pai, nós encerramos essa ministração, ó Deus, querendo exercitar o poder da fé. O poder, ó Deus, de termos fé sem duvidar. Nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Não somos daqueles que perecem, mas somos daqueles que avançam e que não desistem, ó Pai, e que vão continuar crendo de fé em fé, de glória em glória. E aqui estão os irmãos, estão colocando, Senhor, o seu pedido. Algo difícil, que eles estão tentando e não estão conseguindo. Agora é o momento da fé. Agora é o momento do Senhor, ó Deus, fazer a tua vontade. Deus, opera milagres, ó Pai. Faz o impossível. Aqueles irmãos estão em casa também da mesma forma, que estão colocando essa fé em ação. A fé poderosa em ação no nome do Filho de Deus. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo atue, ó Pai, dando esse poder da fé. Nós cremos na Tua palavra. Então nesta noite, ó Pai, colocamos tudo em Tuas mãos. Esses irmãos estão aqui à frente. Outros irmãos que não vieram, mas têm
motivos para colocar diante de Ti. E mais uma vez eu peço a Ti, Senhor, se alguém que quer ter a fé salvadora, que quer crer em Jesus Cristo, que faça, Pai. Que quiser pedir o Seu batismo, quiser vir para a nossa igreja também, que o Senhor atue nesses corações. Muito obrigado por essa noite. Nada temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus, e nada temeremos. Vamos avançar pela fé, em nome do Teu Filho Jesus. E todo mundo diz amém. Pode ficar em pé e vamos terminar. Abraço, seu irmão. Vai vencer pela fé. Amém. Deus abençoe. Vai receber. Fale para o seu irmão, creia, creia. Fala para ele agora, dá um abraço nesse irmão aí.